Paz, graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos lá para o nosso último, a nossa última aula de Abacuque capítulo 3. Já peço para vocês abrirem, para a gente poder fazer a leitura do capítulo. Tá ligeira ela, né? Vamos lá. Abacuque capítulo 3, hoje a gente vai fazer o estudo desse capítulo, finalizando assim, fechando todo o livro, né? Só lembrando que a gente viu que Abacuque, ele estava num cenário de adversidade, né? Que ele pedia para Deus tomar uma providência em relação àquele cenário, em relação ao pecado que o povo estava fazendo, né? As transgressões do povo. E Deus, no primeiro momento, ele se manteve em silêncio, né? Até que Deus respondeu falando que ia enviar os caldeus e o povo babilônico para punir, julgar, Judá, né? Perdão. E aí eles iam ser punidos pelo povo, pelos babilônios lá, o pessoal de Judá. Então, diante disso, não foi a resposta que o profeta ele queria naquele momento, né? E aí ele orou novamente para Deus e Deus falou que ele tinha que mandar o povo, mas que depois disso ele também ia julgar os ímpios, ia julgar os caldeus diante desse cenário. Então esse povo não ia ficar impune de toda essa situação, tá? E no capítulo 3 nós temos o quê? O desfecho dessa história, ok? Diante do cenário de guerra, onde os babilônios estavam destruindo todos os povos, né? E aí a gente vê o desfecho. Então, capítulo 3, ele começa assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão, ou para alguns, né, o termo sigionote, que é um termo em hebraico, ou um canto. Podemos encontrar essas três versões, tá? Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio de Monte Parã, né? Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do teu lampejo de tua lança reluzente. Com ira andastes a passos largos por toda a terra, e com a indignação pisoteastes as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o derrotaste da cabeça aos pés. Boa noite, a paz. Classes essenciais? Classes essenciais? Que era na escola dominical. Isso, tá? É que hoje está tendo várias coisinhas aqui, tá? Vai em qualquer lugar.
Pode. Sejam bem-vindos. Tá bom? Estamos em Abacuque 3, tá? Capítulo 3. Com suas próprias flechas, lhe atravessaram a cabeça, os guerreiros saíram com o furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisastes o mar com os cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, e os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilam. Tranquilo esperei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Amém? Amém. Vamos lá. Amém. Primeiro que essa oração ela é semelhante a um salmo, a estrutura dela, né? Que o profeta ele faz. Então ele começa primeiro com uma petição a Deus, nos seus primeiros versos, ele faz um pedido a Deus e ele termina, né, esse capítulo com um testemunho para Deus, tudo bem? Então, nesse capítulo, o profeta ele realiza uma oração salmínica, tá? Para o meio do qual ele vai expressar o seu louvor e o seu temor a Deus, que ele tem a Deus, tá? Ele vai recordar os atos poderosos que Deus fez e ele ainda pode realizar, e ele demonstra, coloca aqui nesse capítulo toda a sua confiança em Deus em palavras, ok? Diante do quê? Diante que Deus vai fazer um juízo em relação aos caldeus, como ele tinha prometido, ok? Que ele ia executar, como nós vimos no capítulo 2, todos os caldeus, tá? E mesmo em frente às suas dificuldades, que ele ainda tem a enfrentar, fora aquelas que ele já enfrentou, ele ainda expressa o quê? A sua alegria perante Deus. Então aqui eu trago para vocês o quê? Um resumo de tudo aquilo que acontece no capítulo 3, tá bom? Como eu falei para vocês, no verso 1, quando ele fala, oração do profeta Abacuque, uma confissão, né? Mas o termo no hebraico é sigionote ou sigionote. Hebraico a gente não tem uma pronúncia correta, né? Tá? Assim, nós aqui não sabemos uma pronúncia tão certa, ok? Mas que pode indicar o quê? Um canto, um salmo, um ritmo, um canto. Por quê? Porque esse salmo ele apresenta pra gente uma cadência. Conforme você vai lendo, ele tem um ritmo para ser lido, tudo bem? Ok? Então o profeta, ele sabe o que Deus fez na história, ele conhece Deus, tá? O que Deus fez até aquele momento, e ele reage com temor, quando ele fala que tem temor a Deus, né? Que a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente o que significa essa palavra aqui. E ele faz um pedido para Deus. Ele fala assim, que ouviu falar da fama de Deus, tremo diante dos teus atos, ou seja, das tuas obras, e ele fala assim, realiza de novo. Esse é o primeiro pedido. Ele quer que a obra de Deus adquira vida novamente, né? E ele fala assim, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Ele quer que essas obras sejam conhecidas, tá? Tudo em meio à inquietação que está por vir, ele quer que todos saibam o que Deus pode fazer, tudo bem?
E ele fala o quê? Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele quer que Deus tenha compaixão, que Deus seja compassivo, tenha misericórdia do seu povo, mesmo diante de toda essa situação. Deus vai trazer o caldeu? Ok, eu aceito, mas seja misericordioso diante desse cenário que nós estamos vivendo. Então ele faz aqui pedidos para Deus na sua oração, né? No Antigo Testamento é muito comum as pessoas terem medo de ouvir a voz de Deus. Eu vou dar as referências, mas não vamos ler todas, tá? Podemos ver isso em Deuteronômio. Abram em Deuteronômio capítulo 13, verso 11. Essa é uma das referências, depois eu dou as outras. Isso, capítulo 13, verso 11. Ele fala assim: então todo Israel saberá disso, todos temerão e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Então ele está falando aqui já do temor de um povo. Ainda em Deuteronômio 17, 13. Ele fala assim: assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Então aqui eu dei exemplos para vocês do povo ter temor a Deus, certo? Aí nós temos ainda o 19 e 20, para quem gosta de anotar, e o 21, 21, capítulo 19, verso 20, e capítulo 21, verso 21, também Deuteronômio. Esse temor no Antigo Testamento, esse temor em Deuteronômio, ele significa o quê? Ele significa reverência a Deus, adoração a Deus e obediência ao mandamento de Deus. Não o temor de eu tenho medo, mas é que nem eu sempre falei para vocês, quando a gente vem aqui dar aula, eu venho com temor, porque eu venho falar das grandes coisas de Deus, as grandes maravilhas que Ele fez, né? Então é um temor de respeito a Ele, porque aqui eu posso pecar, eu posso fazer, posso ter, né, uma heresia, falar uma heresia para alguém, eu posso trazer alguém como eu posso afastar alguém. Então todos os dias nós devemos ter esse temor a Deus, mas o temor de respeito, de reverência, de adoração, não o temor que nos afasta, mas o temor porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Em respeito a Ele, nós devemos ter esse temor, tá? Então, o seu temor lá em Abacuque, quando ele fala, o temor dele é referente ao quê? Às obras que Deus fez, né? Gálatas, ele diz assim, que quando ele fala que trema as tuas obras, ele faz referência lá ao Êxodo, lá quando Deus libertou os judeus, né, os hebreus, de quem? Libertou eles lá dos egípcios, tudo bem? Mas, ele diz assim, que quando o termo a tua obra, lá em Abacuque, está no início, ele aponta para a obra que Deus ainda irá fazer, que naquele caso, naquela época, seria o quê? O levantamento da nação caldeia. Então aqui a gente tem dois teólogos, um fala que ele faz referência ao Êxodo, quando livrou eles do Egito, certo? Outro já aponta para a gramática, ele fala assim, ó, quando esse termo está no início, a tua obra, como aparece aqui, não é o passado, mas é o que Deus ainda iria fazer naquele momento, que era o quê? Levantar a nação caldeia, certo? E o julgamento
livramento sobre os caldeus. E nós? Nós temos um Deus vivo, que Ele fez, faz e ainda fará. Operar milagres Ele ainda faz, né? Então nós temos que ter esse temor, no sentido de Deuteronômio, e nós temos que saber, nós temos que ver que nós temos um Deus vivo, que Ele ainda opera milagres em nossa vida. Abra Hebreus 13, verso 8. Hebreus 13, verso 8. Nada a ver. Ele diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é imutável, nós sabemos disso. Ele não muda. Então, se Ele operou milagres no passado, Ele opera milagres no presente e Ele vai operar milagres no futuro. Deus faz e fará, certo? E tudo é possível para quem crê em Deus. Está lá em Marcos, capítulo 9, verso 3. Não, eu peguei referência errada. Tu lembra, Marcinho? Tudo é possível desde que cremos em Deus? Quanto? 9:23. 9:23, gente. Perdão. 9:23. Não, 9 só para subir. Obrigada. 9:23 que diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo bem? Ok? Então a gente precisa hoje ter essa fé viva em nós todos os dias. Lembrar do nosso Deus, lembrar que o nosso Deus é vivo. E a partir do momento que a gente crê, tudo é possível para Ele, desde que esteja nos planos dele. Se os nossos planos não coincidem com o dele, aquilo que eu quero, Ele não vai fazer na nossa vida. Por quê? Aquilo que nós já estamos falando todas as aulas. Deus, Ele tem o quê? O melhor para a gente. Mesmo que diante da nossa visão, humana, uma visão que muitas vezes a gente não entende e não compreende, a gente fala assim: poxa Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas depois disso a gente tem o quê? Uma resposta. Nós temos um espairecer. Porque Deus, Ele tem o melhor para a gente. Às vezes a gente almeja aquele emprego, almeja uma casa, um carro, né? Algo que ali naquele momento não é para a gente. Tudo é no tempo de Deus. E tudo é nos planos de Deus. A gente entrega a nossa vida para Deus. Ele é soberano sobre a nossa vida. Então a gente tem que compreender aquilo que Ele tem, tá? E é isso que Abacuque ele nos ensina. Ainda no verso 2, ele traz um termo que é assim: fazem-as conhecidas, que seriam as obras dele. Em algumas versões a gente pode ler faça viver, que nesse sentido, o que o autor ele quer? Que ele realize a sua obra, que Deus realiza a obra dele, tudo bem? Que seria o quê? O surgimento dos caldeus. E os caldeus, eles viriam como um instrumento de juízo contra o povo de Judá. Ou seja, um povo ímpio ia vir como juízo, ia vir para condenar um povo que é judeu, um povo que é de Deus, um povo que é escolhido.
Tudo bem? E posteriormente nós já vimos, né, no final do capítulo 2, eles também teriam o juízo sobre os próprios caldeus. Porque Deus, ele não deixa o pecador impune daquilo, né? E os babilônicos, eles eram o quê? Idólatras, eles roubavam, saqueavam, destruíam as cidades, né? E isso a gente completa lá no livro de Abacuque, quando ele pede misericórdia, quando pede compaixão, e ele usa um termo, em tua ira, tá? Que no hebraico, o verbo aqui vai ser roges, tá? Roges. Esse verbo, ele é traduzido como ira, mas ele tem um significado não de ira, raiva de Deus, mas o significado de quê? De agitação, hesitação, né? Tumulto. Por quê? Porque Deus, ele ia o quê? Bagunçar todo aquele cenário que Judá estava vivendo, quando ele trouxesse os caldeus para aquela região, tá? Então o cenário, ele ia ficar adverso naquele período, por um período pequeno, antes deles serem levados aonde? Ao exílio. Porque depois de toda essa situação, Deus levou o quê? A Babilônia em cativeiro, né? Levou todo esse povo para o exílio, e depois alguns retornariam novamente para Judá, tá? Então, nesse momento em que ia ter essa adversidade, que ia bagunçar, que os caldeus iam invadir, o que o profeta pediu para Deus? Compaixão. Mesmo nesse momento, eu aceito, mas tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, do seu povo, né? Do verso 3 até o verso 15, nós temos o que chamamos de teofania. O que isso significa? Manifestação de Deus, né? A manifestação dos atos de Deus. Então a gente vê o poder de Deus em todos os tempos, tá? O seu envolvimento com o mundo, a sua aprovação e desaprovação a eventos e às pessoas. Então aqui ele começa: sua glória cobriu o céu, seu louvor encheu a terra, seu esplendor era como a luz do sol. Então aqui do 3 até o 15, que a gente já fez a leitura, ele fala dos grandes, do grande poder de Deus, da grande manifestação de Deus em todos os tempos, aquilo que ele já vivenciou, né? Então a gente vê o profeta descrevendo a Deus e caminhando por diversas terras que ele passa e avança. A sua glória, poder e majestade são vistos em sua ação quando ele descreve aquilo, né? E aí ele até fala aqui, ó, Deus veio de Temã, o santo veio de Monte Parã, né? Aí eu fui buscar. Temã é uma região do norte do Edom, que fica no sul do Mar Morto. A gente tem essa referência em Jeremias 49:20, quando a gente pega. Perdi Jeremias. Jeremias 49:20. Ele diz assim: por isso ouçam que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. E ele também fala em Ezequiel 25:13, tá? E daí eu vou fazer a leitura.
E o Monte Parã é um deserto na região do Sinai. O Monte Parã é citado lá em Deuteronômio 33, 2. Capítulo 33, verso 2 de Deuteronômio. Ele fala assim, ele disse, o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o ser, resplandeceu desde o Monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas, tá? Então a gente vê que esses dois lugares são citados, ok? Esses dois lugares, aqui quando Abacuque ele fala, ele recorda as intervenções que Deus fez na época de caminhada do povo, a época que Israel andou pelo deserto até Canaã. Então aqui ele fala os lugares que Deus fez, ele cita por onde Deus passou, tá? Quando ele fala que a glória cobriu aos céus, né? Algumas versões a gente ainda tem o esplendor, né? É a manifestação do seu senhorio na criação do povo. Porque a gente sabe que Deus criou os céus, terra, todos os povos, árvores, animais, né? Então, quando ele faz essa citação aqui, ele fala justamente disso, do esplendor, da criação de Deus diante do mundo, na história, né? Na criação e na história do povo, tá? Então o profeta ele fala nesses versos das maravilhas que Deus fez, e após isso ele tem o que? Várias reações físicas e emocionais. Lá no verso 17, que ele fala assim, começa no 16, né? Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E aí ele começa, né? Então aqui o profeta, ao lembrar, ele tem reações físicas, emocionais e espirituais, quando ele lembra dos grandes feitos e obras de Deus que Deus fez durante todos esses anos, né? Na vida dos povos que ali viviam, tudo bem? E ele admite, no verso 17, ele admite o quê? A invasão dos caldeus, tá? Quando ele fala assim, mesmo não florescendo, né, ele tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Aí ele começa, mesmo não florescendo a figueira. Ele sabe aquilo, né, que vai acontecer com ele. Porém, ele ainda assim exibe o quê? Uma confiança em Deus. Mesmo sabendo que o tempo ia ficar mais difícil, que ia ficar mais adverso, ele descreve aqui a confiança que ele tem em Deus, que tudo ficará bem depois, né? Ele fala que isso aqui é um dos versos que é mais falado, depois é citado no Novo Testamento, né? A gente canta sobre ele, porque ele fala assim, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo a produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mas ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, tá? Primeiro de tudo, Vailate, ele diz assim, quando ele faz a referência à figueira, né, é significativa. Por quê? Porque essa árvore, ela tem o significado aqui de tranquilidade e prosperidade de Israel. Isso a gente vê em 1 Reis 4:25. Capítulo 4, verso 25.
que ele diz assim: durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba, né? Ok? Então aqui ela tem o significado de quê? De tranquilidade e prosperidade. A figueira, assim como a videira, elas foram árvores muito importantes no papel da economia, tá bom? A figueira da figo e a videira da uvas, tá? Só pra gente. Então elas tinham um papel muito importante na economia de todo o povo, tá? Então a escassez ou falta de figos e uva representa o que para eles? Aflição para os homens ou juízo divino. Podemos ver isso em Salmo 105, no verso 32 e 33. Que ele fala assim: deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Tá? Então aqui já é uma aflição humana, né? Ou juízo. Em Ageu 2,19. Amém? Que ele fala assim: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Né? Então essas árvores, elas são citadas várias vezes durante o livro da vida. E se vocês pararem para perceber, sempre que a gente fala de uma figueira, junto dela está a videira também. São duas árvores muito citadas, tá? E aqui eu achei essa frase maravilhosa de Emerson, que diz assim: somente uma fé suprema em Deus poderia trazer alegria na ausência de uma figueira florescendo. A falta de florescimento da figueira não prejudicou a fé, né, do profeta em Deus. Porque se ela é símbolo de economia, ela vai parar de dar frutos. Eu não vou ter o sustento, a economia do meu povo, a minha economia, meu sustento, meu alimento, mas mesmo assim não abalou a fé do profeta. E aí eu pergunto, quantas vezes faltam as coisas para a gente não abalar a nossa fé? Não é verdade? Esses dias mesmo, eu estava lá, uma conhecida veio falar comigo, e a fé dela ficou o quê? Já há tempos ela vem falando que não acredita em Deus. Aí ela voltou a fazer oração. Aí depois ela falou que ia parar de vir para a igreja. Por conta do quê? Das adversidades da vida. E quantas vezes a gente não faz isso? Ah, hoje eu estou mal, não vou orar. Ah, hoje eu estou mal, não vou ler a palavra, eu estou bravo, porque Deus fez isso. Né? E a gente deixa abalar, às vezes, pequenas coisas, né, que a gente passa no dia a dia, porque eu coloco assim: a gente não passa por perseguição que nem eles passaram, a gente não tem um povo querendo acabar com a nossa nação, nos destruir, não é verdade? Se a gente perde um trabalho, mas aparece outro. As nossas condições hoje são muito diferentes daqui. Eu comparo muito o meu dia com o dia deles. E a gente tem o quê? Um Deus. Um Deus vivo que tudo faz. Mas às vezes pequenas coisinhas a gente já faz o quê? Ah, hoje eu não vou orar não. Hoje ler a Bíblia, ver a palavra, cara, não, estou brava, estou triste. Quando a nossa resposta tem que vir de onde? Daqui. Quando a gente pegar para ler, Deus vai dar uma palavra, vai dar, né, uma palavra que nos ampara, que nos ergue novamente, que nos levanta, né? E diante de todo o cenário, eles iam perder todo o sustento deles. E ele falou assim: não, mesmo assim, ó, te exultarei.
A minha alegria vem, né? Tá? Então, a gente tem que ter essa visão. Eu não sei, mas estudando esses 3 capítulos de Abacuque, ele me ensinou muito. Eu falava assim toda vez, né? Eu falava aqui para vocês também, falava para o Pereira, eu falava assim, meu, como mexe comigo esse livro? Como não é no meu tempo, mas ele me ensina tanto. Porque a gente quer ser o quê? A gente quer ser soberano sobre a nossa vida. A gente não entrega 100% para Deus. Uma demora que a gente tem numa resposta, a gente já fica como? Ansioso, aflito, porque a gente quer aquilo logo, né? E aqui, ele teve a revelação daquilo que ia acontecer. E o cenário ia piorar para ele. Não ia favorecer ele. O cenário ia piorar, ele sabia de tudo. Ele sabia desde que Deus ia trazer os caldeus, que os caldeus iam destruir Judá, e que depois todo mundo ia cativo. Ele nem falou assim, ó, pula aqui, ó, os caldeus, vamos direto para o cativeiro, não. Ele passou por todas as etapas, né? A oliveira que ele cita, ela ainda tem outros significados. Ela tem o significado do símbolo da fertilidade. Isso está lá em Salmos 128, 128, verso 3. Que fala assim: a sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa, né? Ela tem o significado de beleza, que está em Oséias, capítulo 14. Oséias está depois de Daniel, capítulo 14, verso 6. Que diz assim: seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano, tá? Então ele fala aqui de beleza e bênção divina, lá em Deuteronômio 7, verso 13. Diz assim: eles o amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da terra, o cereal, o vinho novo e o azeite. A gente sabe que da oliveira a gente tira o azeite, né? As crias das vacas, das ovelhas da terra, que os seus antepassados jurou dar a vocês, né? Então ela pode ser bênção divina, ela pode ser paz e generosidade. Está lá em Gênesis 8, capítulo 8, verso 11. Diz assim: ao entardecer, quando a polpa voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra, e ela foi associada ao ministério de Jesus. Lá em Marcos 14, 26. Que fala assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E também aí em João 8:1, que já é o ministério, né? Que fala assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então, Oliveiras também é bastante citado aqui na Bíblia, ela tem esses significados, tá? Então, o povo de Judá, como a gente viu, ele dependia do quê? Da agricultura para sobreviver. Todos os seus recursos financeiros
vinham da agricultura. E esses recursos financeiros eles iriam se esgotar uma vez que os caldeus invadissem e destruíssem. Por quê? Porque os babilônios eles tinham o costume de quando eles invadiam uma terra, algum local, né, que eles conquistaram, eles queimavam os seus campos, o que torna infrutíferos. Tudo bem? Então ele ia tornar todos esses campos frutíferos e eles iam perder todos os seus recursos financeiros, tá? Mas o profeta ele percebe que o quê? Que a existência dele não depende dos seus recursos, ok? Mas sim de Deus. Então a confiança de Abacuque, ela não estava mais na provisão, mas sim no provedor. E quem é provedor é Deus. Deus é o provedor e é, né, o provedor na vida de todos nós. Então a gente tem que depositar a nossa confiança onde? Em Deus. Às vezes a gente passa por uma situação difícil, seja ela financeira, né, ou uma outra situação na nossa vida, mas a gente sabe que o quê? Que naquele período tudo vai se resolver. Daquela aflição, aquela ansiedade, aquela angústia, mas no final das contas a gente consegue pagar todos os nossos boletos, todas as nossas contas. Fica apertado, mas o alimento na nossa mesa ele não falta, né? Por quê? Porque Deus não falha. Ele não falha, o homem é falho, mas Deus não, tá? Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que a posse de bens materiais não é necessariamente um sinal de bênção e vontade de Deus. A gente tem que entender isso. Que às vezes a gente acha que a gente está vivendo muito nesses dias, até o Pereta fez. Que evangelho que a gente está lendo? Por quê? Porque a gente tem visto e ouvido que pregar muito o evangelho da prosperidade, né? E todo mundo olha assim e fala assim, cara, por que a vida daquele ali é tão fácil? A minha é uma luta, né? Tão sofrida. Eu tenho meus perrengues, as minhas lutas diárias, né? Mas bem material não necessariamente é sinal que é uma bênção de Deus. A bênção de Deus ela vem de diversas formas sobre a nossa vida. Basta a gente ter o olhar de quem? O olhar de Deus sobre a nossa vida. E eu só vou conseguir olhar sobre a minha vida com um olhar não igual, mas semelhante a Deus sobre as coisas desse mundo quando eu estudo a palavra dele, quando eu leio a palavra dele, quando eu vejo o que ele tem para trazer para mim. E assim a gente tem que ser. Em tudo a gente tem que dar graças a Deus. Porque às vezes a gente cai, mas essa queda poderia ser pior. De determinada maneira a gente caiu, mas ela foi mais leve, por quê? Porque foi o livramento de Deus sobre a nossa vida. E é isso que a gente tem que ter, esse olhar especial, tá? Então o profeta, diante de todo esse cenário, ele confia plenamente em Deus, apesar de todas as circunstâncias adversas que ele e o povo ainda irá sofrer, né? Então, quando ele usa o termo exultar, ele salienta a natureza de tal regozijo, de alegria que ele tem. Então, esse versículo, ele revela a alegria que Abacuque tem em Deus, tá? E o fundamento da alegria dele está o quê? No Deus da salvação. Aqui, a gente não pode espiritualizar. Porque nós sabemos que Jesus Cristo nos salvou, mas Abacuque é no Antigo Testamento, é antes a Jesus, tudo bem? Aqui o substantivo da salvação vem do hebraico Iesa, que significa salvação, livramento, ok? Então a gente percebe que Deus está livrando esse povo. Ele está julgando, porque Deus ele não permite o pecado, ele abomina o pecado, né? E no Antigo Testamento ele era muito mais, não é que ele era muito mais rígido, porque ele é rígido, né? Mas no Antigo Testamento ele lidava diferente com o pecado como no Novo, que no Novo veio Jesus Cristo a graça, tudo bem? Aqui não, lembra que eu sempre brinco.
Pecou, morreu. Já era. Então ele trouxe o quê? Os caldeus para julgar todo esse povo. E ele livrou de um pecado maior que aquele povo poderia cometer. Porque eles estavam o quê? Cometendo um pecado, idolatria, desenfreadamente. Aquele que tinha mais posses humilhava uma pessoa que era mais pobre. Então, quer dizer, o povo estava desenfreado. E diante desse cenário, Abacuque orou a Deus, pedindo para que Deus tomasse o quê? Uma providência diante disso. E qual foi a providência de Deus? Estão pecando? Não estão aprendendo? Então eu vou mandar um povo ímpio. Mas depois eu vou descer o meu julgamento sobre todos e a gente vai por um exílio e cativeiro para prender o povo. Tudo bem? Tá? Dúvidas para o Macio no final da aula, né, Macio? E aí ele finaliza o quê? Falando que Deus é a sua força. Ou seja, a força que ele tem para sobreviver vem de Deus. Isso está lá no Salmo 28, verso 7. Que ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Assim devemos ser nós todos os dias, né? A gente depositar essa confiança e receber essa força que vem de Deus. Às vezes tem dia que a gente está cansado, eu não sei vocês, às vezes tem dia que eu estou cansada, às vezes lá na escola está sobrecarregada, as crianças, não sei o que acontece, eu falo assim, Deus, me dá força para aguentar essa semana, porque sem Ele não consigo. Às vezes acontece uma situação difícil lá em casa e sou eu para resolver, eu falo assim, Deus me ajuda a resolver, porque sem Ti eu não vou conseguir. E aí vem aquela força que brota de dentro da gente, que a gente não sabe de onde que sai, mas a gente consegue resolver a situação, consegue sair dessa tempestade na nossa vida e tudo se acalma novamente. Aí a gente tem novas forças para uma outra tempestade, né? Tá? Então Deus, Ele é a fonte de força para o profeta. E Ele concedeu recursos internos para sustentar o profeta em tempos difíceis e incertos que ele iria viver. E assim é Deus em nossa vida, todos os dias. Tá? E aí, lá no finalzinho, tem uma parte que é muito interessante, que ele fala assim: ao Senhor soberano é minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, né? Faz-me andar em lugares altos. E aí eu fui buscar o significado disso. Então, quando ele fala que os seus pés serão como os do servo, né? Que eu diz assim, a expressão pés de cervo ou de corça refere-se figuradamente à rapidez dos pés, né? Que era uma das qualificações de um homem de guerra completo. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 8. Eu não vou ler para vocês, mas ele fala que uma das agilidades de um homem de guerra, de um soldado, era a agilidade dos seus pés. E quem tem essa agilidade? O cervo, uma corça naquele tempo. Então ele faz essa comparação, tá? Aí a gente pode fazer uma alusão à velocidade e à segurança que esses animais se movimentam em terrenos acidentados. O que são terrenos acidentados? Terrenos incertos, por onde eles andam. Não era algo plano. Então você tem vários tipos de relevo, vários tipos de substrato, mas mesmo assim eles conseguem andar com excelência, né? E ele fala assim, uma frase que eu também achei muito legal: nos penhascos rochosos da tribulação e da incerteza, sobre onde pôr os pés, a fé proporciona orientação infalível e estabilidade para trilhar o caminho estável. Ou seja, a fé
é onde que nós vamos conseguir trilhar esses caminhos incertos que nós temos todos os dias. Então ele faz essa comparação, tá? E quando ele fala lugares altos, né, é uma noção de segurança, é uma noção de um lugar seguro. Isso está em Salmo 18:33, tá? Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos que nesse final, no capítulo 3, né, a gente vê uma transformação no comportamento do profeta, no pensamento que ele tinha e nos seus sentimentos. Que a princípio era um sentimento de pedido de socorro, de depois, não estou entendendo. Ele realmente abriu o seu coração mais sincero para Deus em todo momento, né? Os seus lamentos iniciais, as suas reclamações dão lugar agora a uma confiança em Deus, nos planos de Deus, mesmo trazendo um cenário adverso, ele confia totalmente em Deus. E o profeta ele aprende que ter fé significa amar e servir a Deus, independente da circunstância que ele vai passar. Que isso vem em primeiro lugar, tá? Então, ele deixa uma reflexão aqui e eu deixo essa reflexão para vocês. Nós estamos dispostos a confiar em Deus em todo momento, mesmo quando a situação ao nosso redor é totalmente adversa? A gente deposita a nossa confiança em Deus, a gente abre o nosso coração para Deus, a gente entrega os nossos caminhos para Deus. Fala assim, ó Deus, a situação está difícil, mas está aqui em tuas mãos. Se melhorar, melhorou. Se piorar, amém também. Ou a gente já age como uma criança benigna, né? Então ele deixou muito ensinamento aqui para mim. Que Deus é o quê? Soberano sobre minha vida, que Ele tem o controle, que se uma situação adversa aparecer, Ele pode solucionar para melhor, Ele pode piorar a situação. Por quê? Porque Deus sempre tem um propósito, mas no final de tudo Deus tem o melhor para mim. No final aqui, Deus levou eles em cativeiro, né? O povo babilônico, inclusive o pessoal de Judá, ficaram exilados durante um tempo e somente alguns retornaram. Durante todo esse período de guerra, né, aqui, o Abacuque ele escreveu durante 66 anos. Tá? Foi a duração do livro dele, em 3 capítulos, com muito ensinamento para a gente. Assim como ele mudou meu pensamento, meu modo de ver. Hoje no meu dia a dia eu reflito muito ainda em Abacuque, porque foram 6 aulas, né, que nós tivemos sobre Abacuque. Eu espero que tenha também esse movimento na vida de vocês. Amém?